A indústria automotiva alemã, símbolo de excelência, agora se vê à beira do colapso. Com sanções econômicas que desestabilizaram suas operações, gigantes como Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW enfrentam um dilema sem precedentes. A interrupção das cadeias de suprimentos e o aumento vertiginoso nos custos de energia não são apenas números, são ameaças reais à sobrevivência de um setor que moldou a mobilidade global. O que acontece quando a inovação se torna um luxo inatingível? A resposta pode redefinir o futuro da indústria. A saída do mercado russo teve repercussões imediatas para as montadoras alemãs, que historicamente dependiam desse país como um dos principais destinos de suas exportações. Sem essa importante fonte de receita, combinada com o avanço de concorrentes globais, como a China, o volume de vendas no cenário internacional despencou. Empresas que antes eram reconhecidas como modelos de excelência e confiabilidade, agora enfrentam perdas financeiras sem precedentes. O ano de 2023 trouxe desafios ainda mais profundos. Dados recentes revelam que os lucros das maiores fabricantes de veículos na Alemanha sofreram quedas expressivas, variando de uma redução de 1/5 até quase a metade em comparação com os anos anteriores. Esse cenário não apenas destaca os efeitos devastadores das sanções econômicas, mas também revela problemas internos que foram ignorados durante anos de estabilidade e prosperidade. Entre os pontos mais críticos está a dificuldade de acompanhar as rápidas transformações do mercado global. Enquanto outras nações direcionam esforços para o desenvolvimento de tecnologias verdes e alternativas energéticas, a Alemanha ficou atrás. A forte dependência de mercados externos e a falta de avanços tecnológicos expuseram as montadoras a instabilidades e crises econômicas globais. Somando-se a isso, fatores econômicos internos, como a alta inflação e os juros elevados, pioraram ainda mais a situação. O poder de compra dos consumidores diminuiu significativamente, resultando em um declínio notável na procura por novos veículos. Essa retração nas vendas, tanto no mercado interno quanto no externo, afetou diretamente a saúde financeira das empresas, complicando ainda mais sua recuperação. As consequências dessa crise ultrapassam amplamente o setor automotivo e expõem fragilidades estruturais da economia alemã. Considerada durante décadas o motor da economia europeia, a Alemanha agora enfrenta o risco real de perder sua posição de destaque no cenário global. A queda significativa na produção industrial e nas exportações afeta diretamente a estabilidade econômica do país, refletindo-se em um impacto social profundo. Estima-se que milhares de empregos estejam sob ameaça, não apenas nas grandes montadoras, mas também nas empresas menores e nos fornecedores que dependem da vitalidade desse setor para sua sobrevivência. Além disso, essa desaceleração econômica começa a se refletir em outros setores, como o financeiro e o imobiliário, alimentando uma crise sistêmica mais ampla. Bancos que financiaram grandes projetos industriais agora enfrentam atrasos nos pagamentos e inadimplências, enquanto a queda na confiança do mercado desencoraja novos investimentos, criando um ciclo difícil de romper. Pequenas e médias empresas, que sempre desempenharam um papel essencial na rede produtiva alemã, sofrem de forma ainda mais intensa, já que sua dependência das grandes montadoras torna a recuperação um desafio monumental. Mas afinal, como reverter essa trajetória preocupante? Para muitos analistas, a resposta não reside apenas na superação das sanções impostas à Rússia, mas em uma transformação completa do modelo econômico. Uma das principais prioridades é a transição para fontes de energia renováveis, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis que antes eram obtidos de forma acessível. Essa mudança não apenas reforçaria a segurança energética, mas também alinharia o país às demandas globais por sustentabilidade, fator cada vez mais crucial na competitividade internacional. Outro ponto-chave é a digitalização dos processos industriais. Apesar de ser uma referência global em engenharia, a Alemanha tem perdido terreno para países que investem pesado em tecnologias emergentes, como inteligência artificial e automação.
A modernização das fábricas e a integração de sistemas inteligentes seriam passos essenciais para recuperar a eficiência produtiva e reduzir custos em um cenário de insumos mais caros. Por fim, o fortalecimento da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico deve ser tratado como prioridade absoluta. A criação de soluções inovadoras para mobilidade sustentável, como veículos elétricos e hidrogênio verde, poderia colocar a Alemanha novamente na vanguarda da indústria automotiva global. Para isso, é fundamental que o governo e o setor privado trabalhem juntos, promovendo parcerias estratégicas e incentivando o desenvolvimento de startups tecnológicas que possam complementar o ecossistema industrial. A crise atual é, sem dúvida, um desafio imenso, mas também oferece uma oportunidade de reavaliar e reestruturar as bases econômicas do país. O futuro da Alemanha dependerá de sua capacidade de adaptação, inovação e liderança para não apenas superar as dificuldades, mas também emergir mais forte e resiliente no cenário internacional. Outro ponto crucial para superar a crise é a necessidade urgente de diversificar os mercados de atuação. Depender exclusivamente de regiões politicamente instáveis coloca a indústria alemã em uma posição extremamente vulnerável, algo que se tornou evidente com as recentes sanções e suas consequências. Estabelecer novas parcerias comerciais em mercados emergentes, como a Ásia, África e América Latina, pode ser a chave para criar uma base de receita mais sólida e resiliente. Esses mercados em constante crescimento oferecem uma oportunidade valiosa para expandir a presença da Alemanha em setores estratégicos, como mobilidade sustentável e tecnologia industrial. Além disso, é fundamental que as empresas não apenas entrem nesses mercados, mas compreendam profundamente as necessidades e demandas locais. Isso pode incluir a adaptação de produtos para culturas específicas, preços mais competitivos e parcerias com indústrias locais para fortalecer as relações comerciais. Diversificar os mercados não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também uma estratégia para impulsionar a inovação, pois as empresas precisam se ajustar a novos cenários e demandas. A colaboração entre governo e setor privado também se apresenta como um pilar essencial para enfrentar os desafios do futuro. O governo deve desempenhar um papel ativo, oferecendo incentivos fiscais, financiamentos acessíveis e programas de apoio à exportação. Já o setor privado precisa se comprometer com investimentos em tecnologias de ponta, sustentabilidade e modernização das cadeias produtivas. Essa sinergia pode ser o diferencial necessário para reconstruir a competitividade global da Alemanha. Essa crise serve como um lembrete contundente de que até mesmo indústrias consolidadas e historicamente poderosas podem ser impactadas por mudanças rápidas e imprevisíveis no cenário global. O impacto da pandemia, as tensões geopolíticas e a crescente competição internacional são exemplos de como o mundo está em constante transformação. Para superar essa fase desafiadora, a Alemanha precisará demonstrar uma capacidade excepcional de adaptação e agilidade estratégica. O sucesso nesse processo dependerá não apenas de ações imediatas, mas de um planejamento estratégico a longo prazo. A modernização da infraestrutura industrial, a capacitação da força de trabalho e a transição para modelos de negócios mais flexíveis serão essenciais. Além disso, a Alemanha terá que recuperar a confiança do mercado global, mostrando que é capaz de superar adversidades e redefinir sua posição como um dos principais motores da economia mundial.